noite, amigos e amigas. Sejam bem-vindos para mais uma noite de estudos do livro Nosso Lar. Hoje, dia 3 de junho, e é com muita alegria que aqui estamos para dar prosseguimento a esse estudo. Sejam muito bem-vindos. Deixo aqui desde já o meu abraço àqueles que não conseguem acompanhar conosco online, mas que estudam também conosco em outros dias. Fica o nosso abraço fraterno a todos. Rogando a Jesus, o Mestre Maior, que nos ampare, que nos inspire, que nos envolva a todos com sua santa paz, nos proporcionando uma noite agradável de estudos, que tenhamos assistência da espiritualidade amiga e assim todos nós possamos aproveitar bastante desses momentos de estudos e de reflexões. Então aqui o nosso boa noite, o nosso abraço fraterno às amigas e amigos que já estão conectando conosco. A amiga Edna Markovics, boa noite. A Loiva Carnop, tudo bem, Loiva? A Bruna Souza, a Irani Zucatelli, a Isabel Costa, boa noite. A Bruna deixando aqui a mensagem, paz e luz a todos. Deus abençoe nossa semana e que tenhamos uma boa noite de estudos. Que assim seja. A Zuleide Carvalho, querida amiga, bem-vinda, Zuleide. A Silmara Simões, boa noite. Boa noite aqui também a Ercília Machado, né? A Odete Oliveira, a Auresina aqui também no Insta, tudo bem? Boa noite, Auresina. E a todos os amigos aqui do Face que já estão conectando, o Ailton Cosmo, a Aquilina e Rara, muito bom. Então, eu comprei um outro microfonezinho, mas não sei se vai adiantar alguma coisa. Parece que é tudo mais ou menos a mesma coisa, né? Esse aqui tem uma marca até melhor, não sei como que vai estar para vocês aí o som. Depois vocês me dão um retorno, mas tentei, né, ver se melhora, não sei se vai resolver. Lucifaria aqui também conosco no Insta, boa noite. Silvia Guerra, a Fátima Baldo, muito legal, bem-vindos a Mari Batista também, muito bom, sejam todos bem-vindos, a Graça Barbosa também aqui conosco, a Rose aqui no Insta também. Então, a Bruna está dizendo que o som está bom, só está um pouco afastado, um pouco distante, né? Está mais abafado. Então, eu não sei, pode ser, né? Não sei se é algum problema, porque aqui ele está conectado, está uma luz verde aqui que está funcionando, né? É difícil, viu? A gente tenta melhorar, mas tem hora que não tem jeito. Vamos tentar levar assim mesmo, depois eu vou tentar ver melhor se houve algum problema de ligação aqui. Mas tentando a gente está, né? Tentando melhorar, mas às vezes não consegue. Tá bom, obrigado, gente, pelo retorno aí de vocês. Silmara Simões, obrigado. Então, legal, tudo bem, né? Vamos com a tolerância aí. Tá bom, Loiva, obrigado pelo retorno, viu, gente? Vamos tentar, né? Então, o Ailton está dizendo qualquer coisa, use os dois, né? Mas aí não tem jeito, né? É complicado. Até esse aqui vieram dois microfones juntos, no mesma embalagem. Deixa eu colocar até os dois, ver se muda alguma coisa. Espera aí, só um minutinho.
Nem sei se dá para usar dois juntos. Vê se muda alguma coisa assim, pessoal, com os dois. A Bruna está dizendo que o favorito é o outro, né? Então, aquele outro é com fio, esse é sem fio, mas esse tem uma marca melhor, só que tá vendo? Mesmo com marca melhor, às vezes não resolve, né? Com esses dois fica melhor, então? Bom, usamos dois, então fica melhor, pessoal? Mais alguém confirma isso? Bom, então vamos de dois microfones mesmo. Obrigado, Fátima. Então tá bom. Vamos... Não está duplicando o som, não? Não está estranho assim com os dois? Bom, o pessoal está dizendo que melhorou, então vamos assim mesmo, né? Se vocês perceberem algum problema, me avisem, tá? Tenho medo de o som ficar meio misturado aí. Vamos lá então. Hoje, pessoal, nós vamos estudar o capítulo 39 do livro Nosso Lar, né? Tá bom, Loivo, obrigado. Livro Nosso Lar, 39, chamado Ouvindo a Senhora Laura. Tá legal? Ei, Edson, leitura labial, só faltava, né? Aí é para matar, né, Edson? Bom, mas vamos em frente então. A Maria Isabel Rubatino aqui também chegando, bem-vinda. Vamos iniciando então, pessoal. Ele começa dizendo assim: o caso Tobias impressionara-me profundamente. Aquela casa, alicerçada em princípios novos de união fraterna, preocupava-me como assunto obsidente. Afinal de contas, também ainda me sentia senhor do lar terrestre e avaliava quão difícil para mim próprio seria semelhante situação. Teria coragem de proceder como Tobias, imitando-lhe a conduta? Admitia que não. A meu ver, não seria capaz de aborrecer tanto a minha querida Zélia e jamais aceitaria tal imposição por parte de minha esposa. Então, aqui a gente percebe já interessante, né? O André Luiz, vocês se recordam, né? Aqueles que estavam aqui a semana passada, o caso Tobias, daquele espírito, né, de Nosso Lar, que se casou 2 vezes aqui na encarnação passada. Ele, na colônia, né, encontra as duas esposas, sendo que uma delas era a esposa realmente que tinha afinidade com ele, e a outra apenas, né, foi uma companheira depois da morte da primeira esposa. E o André Luiz ficou muito, né, tocado com essa questão. Ele não estava conseguindo compreender bem como aquilo poderia acontecer, das duas ali reunidas, sem maiores problemas, né, sem brigas, sem desentendimentos, sem o ciúme tão destruidor. Então, ele está dizendo aqui que se fosse com ele não conseguiria lidar com a situação. Ele deixa muito claro isso, né? Jamais aceitaria tal imposição por parte de minha esposa. É como a Ana Lúcia está dizendo aqui, mal sabia ele que a Zélia já tinha, né, se casado novamente. Ele disse aqui que teria muita dificuldade. Então percebam, amigos, por que os maiores, né, de Nosso Lar estavam segurando o André Luiz, né, não deixando que ele visitasse o lar tão rapidamente, justamente para que ele pudesse desenvolver alguma condição mínima
para voltar ao lar, né, sem maiores problemas, certo? Então, não é à toa que não permitiram a ele até agora poder visitar o lar terrestre, certo? Faz quase um ano que ele está na colônia e não tinha ainda visitado o seu lar. Tudo bem aqui o Bruno Miranda também, o Antônio Carlos, bem-vindos, viu? Muito boa noite a todos. Aí continua dizendo, aquelas observações da casa de Tobias torturavam-me o cérebro. Não conseguia encontrar esclarecimentos justos que pudessem satisfazer-me. Tão preocupado me senti que no dia imediato deliberei visitar Lísias num momento de folga, ansioso de explicações da senhora Laura, a quem votava confiança filial. Então, André Luiz, como nós sabemos, ele era um admirador da dona Laura, mãe do Lísias, né? O companheiro, o enfermeiro que cuidou dele. E o André Luiz, diante dessa situação aí complicada, que ele não conseguia lidar bem, ele queria ouvir a dona Laura mais detalhadamente sobre essa questão, para que ele pudesse, né, digerir melhor tudo isso, podemos dizer assim. Ele não estava assim bem esclarecido, ele estava ali guardando algumas dúvidas a esse respeito. E ele gostaria muito de ouvir a dona Laura, e ele vai então para conversar com ela, tá legal? Querida amiga Rocha Forte aqui também, dizendo boa noite, como sempre, só passar rapidinho para desejar um bom estudo. Obrigado, Rocha, um abraço e bom trabalho para você aí, Sociedade Espírita Irmã Lavínia, né? Lá em Minas, um abraço. O Ailton está dizendo, André desconfiava que a batata dele estava assando. Pois é, né? Parece que ele já estava meio apreensivo. E o Edson confirmando, né, que é fã da dona Laura. Pois é, né, Edson? Cada vez que a dona Laura fala com ele, vem muitas lições aí para a gente, né? Continuando, então, ele diz assim, recebido com enormes demonstrações de alegria, esperei o momento propício em que pudesse ouvir a mãezinha de Lísias com calma e serenidade. Depois de se ausentarem os jovens a caminho de entretenimentos habituais, expus à generosa amiga, o problema que me apoquentava, não sem natural acanhamento. Então, né, aqui fala sobre esse entretenimento dos jovens. Nós sabemos que lá na colônia, acho que vai reforçar mais à frente, tem um capítulo mais assim, explicando essa questão, que lá tem um campo de música, né, onde eles têm apresentações musicais. Então, assim, tem os espíritos, né, tem também o seu momento de lazer na colônia, de descontração, né? E André Luiz esperou os jovens saírem para ficar mais à vontade com a dona Laura e conversar com ela, então, certo? Ela sorriu com a grande experiência da vida e começou a dizer, você fez bem em trazer a questão ao nosso estudo recíproco. Todo problema que torture a alma pede cooperação amiga para ser resolvido. Olha que frase interessante, amigos. Aqui a gente traz para a nossa vida, né, essa fala de Dona Laura, já desde o início. Todo problema que torture a alma, quer dizer, se a gente tem alguma questão que a gente está tendo uma dificuldade para lidar com ela, uma questão que está aí nos incomodando de alguma forma, né? Nós não estamos conseguindo resolvê-la com tranquilidade, sozinhos. Então, ela está dizendo aqui, todo problema que torture a alma pede cooperação amiga para ser resolvido. Ou seja, busquemos ajuda, né?
E aqui é muito importante isso, porque às vezes alguns de nós podemos nos sentir autossuficientes, né? Podemos achar que não precisamos do outro, que a gente resolve tudo sozinho. Essa aqui é uma grande lição, amigos. Por que não pedir ajuda, né? Compartilhar dos nossos problemas, ouvir a opinião de um amigo, porque às vezes a nossa visão pode estar nublada, né? Pode estar equivocada, a gente pode não ter o melhor ângulo de visão, a gente pode não perceber uma solução melhor para aquela questão, e ouvir alguém, pedir ajuda, pode ser realmente uma saída importante, né? A Graça está dizendo que fará aula de dança lá. Ei, Graça, muito bom, gosto do seu bom ânimo aí, né? A Regina Souza conosco também, boa noite. A Bruna dizendo, frase bela, né, de Dona Laura, que veio reforçar o meu sentimento. Pois é, né? A gente tira lições. E depois, isso mesmo, Edna, precisamos, né, ouvir uns aos outros para evoluir. Precisamos muito disso, né? Ter um pouco dessa humildade e buscar ajuda, né? E depois, ligeira pausa, prosseguiu atenciosa. O caso Tobias é apenas um dos inumeráveis que conhecemos aqui, e noutros núcleos espirituais que se caracterizam pelo pensamento elevado. Mas choca-nos o sentimento, não é verdade? Atalhei com interesse. O André Luiz dizendo que o caso Tobias choca o sentimento. Aqui, amigos, vamos colocar um parênteses, né, para explicar melhor, porque às vezes pode passar uma ideia equivocada. O André Luiz não está dizendo que choca a questão do segundo casamento, porque isso é muito normal, muito natural, né? Quantas e quantas pessoas se casam 2, 3, mais vezes aí, né? Isso não é nada de complicado, muito fora do normal, isso é comum. O que ele está dizendo que choca, que ele não conseguiu lidar, é encontrar lá no mundo espiritual as duas esposas sob o mesmo lar, junto de Tobias, essa questão que ele não estava conseguindo, né, lidar bem. Ele não estava entendendo como que as duas conviviam juntas, né, no mesmo lar, considerando questão de ciúmes, né, e pelas duas terem sido vivido, né, com ele aqui na Terra, como esposas, então ele não estava conseguindo lidar com isso. É isso que ele está dizendo que choca, né, o sentimento, no caso dele, tá? Na visão de André Luiz. Quando nos atemos aos pontos de vista propriamente humanos, essas coisas dão até para escandalizar. Entretanto, meu amigo, é necessário agora sobrepormos a tudo os princípios de natureza espiritual. Então ela começa, né, já deixando aqui as lições para ele. Vejam como é verdade isso. Quando a gente observa uma questão, um problema, né, como aqui ele estava entendendo isso como um problema. Quando a gente olha, quando ela diz aqui, com um ponto de vista puramente humano, as coisas realmente têm uma impressão complicada, pode parecer algo que choca, né? Algo que escandaliza, ela está dizendo. Mas a partir do momento que a gente olha para aquela mesma questão, para aquele mesmo problema, né? Com a visão espiritual, aí a coisa muda de figura. Porque a gente passa a ver aquela circunstância com outros olhos. Aquilo não mostra mais como algo chocante, um escândalo. A gente passa a ter uma visão mais clara, mais sensata. Porque a visão espiritual considera, né, não só as questões aqui terrenas, como também a questão do espírito imortal, certo?
ela continua dizendo: nesse sentido, André, precisamos compreender o espírito de sequência que rege os quadros evolutivos da vida. Se atravessamos longa escala de animalidade, é justo que essa animalidade não desapareça de um dia para o outro. Empregamos muitos séculos para emergir das camadas inferiores. Então, vejam como é interessante, né? Ela vem lembrando que nós, amigos, estamos reencarnando de eras longínquas, né? Estamos reencarnando há milênios e nós trazemos resquícios de eras em que vivemos muito ainda voltados a uma certa animalidade, né? Vivemos, nós sabemos, na época lá do homem pré-histórico, né? Então, essa era da humanidade, o espírito humano estava ainda muito envolto com a animalidade, com princípios muito presos às coisas materiais apenas. Então, a gente carrega um pouco dessa época, né? desses instintos ainda muito animalizados. Então, ela está dizendo, né? É justo que essa animalidade não desapareça de um dia para o outro. Nós vamos precisar de um tempo para nos despojarmos dessa animalidade que ainda se apresenta, né? Mesmo que minimamente, mas às vezes se apresenta em nossas atitudes, em nossos hábitos, em nossos sentimentos. E ela diz: empregarmos muitos séculos para emergir, né? Para deixar as camadas inferiores e alcançarmos uma condição melhor de vida. O Ailton Cosmo está dizendo: é possível que nós, já estudantes da doutrina, teremos mais facilidade para compreender essa situação. Verdade, né? A nossa mente nosso pensamento, nosso raciocínio, nosso entendimento vai se dilatando com as orientações espirituais que a doutrina nos oferece. Então a gente vai alargando o entendimento, né, Ailton? E vamos conseguindo enxergar a situação com outros olhos, né? Compreendendo um pouco melhor. Continuando, uma boa noite para todos que foram chegando, bem-vindos, viu? Estamos estudando o livro Nosso Lar, né? Capítulo 39. Aí ela vai dizer sobre o sexo. Ela fala assim: o sexo integra o patrimônio de faculdades divinas que demoramos a compreender. Não será fácil para você, presentemente, a penetração no sentido elevado da organização doméstica que visitou ontem, né? A casa do Tobias. Entretanto, a felicidade ali é muito grande, pela atmosfera de compreensão que se criou entre as personagens do drama terrestre. Nem todos conseguem substituir cadeias de sombra por laços de luz em tão pouco tempo. Deixa eu ver um comentário aqui da Fátima no Face. Ela está dizendo: Paulo, existe sociedade aqui na Terra que permite poligamia. Creio que ainda sim, né, Fátima? Ainda deve ter algum país aí mais atrasado, né, nessas questões, que ainda, né, ainda lida com essa questão da poligamia. É um atraso, né, porque os espíritos deixam muito claro que a união, né, entre dois seres, um compromisso, né, um compromisso de união, não necessariamente pelo ritual do casamento, mas um compromisso de união de almas, acima de tudo, né? Entre dois seres, né? E não entre mais, né? Então a poligamia realmente é um atraso que ainda, creio que ainda existe, né? Não tenho acompanhado muito questão aí de telejornais, de informações
eu fico meio alienado, eu desliguei-me um pouco de jornais aí, né? Então aqui comentando um pouco, né? Ela fala sobre o sexo porque o André Luiz realmente está preocupado, né? Como esse casal teve, né, a primeira esposa, toda a união sexual, os relacionamentos, depois com a outra, aí lá no nosso lar, como que eles ficam, né? Então ela está dizendo aqui, o sexo integra o patrimônio de faculdades divinas. Olha que importante isso. Porque o sexo na Terra ficou tão banalizado por muitos, né? Vira às vezes objeto aí de comércio, né? de escândalo. E o sexo na verdade é algo divino, né? Além da questão da procriação, tem a questão de uma troca de energias muito importante entre dois seres que se amam, que comungam, né, dos relacionamentos sexuais, mas desde que seja envolvido com amor, né? Então, por isso que ela diz que é um patrimônio de faculdade divina, que demoramos a compreender, porque o ser humano muitas vezes lida com o sexo de forma mais através das sensações, dos desejos, né? Da atração, da sensualidade, e não compreende mais a fundo, não vê no sexo ainda uma questão mais divina, né? Então, por isso que ela está dizendo aqui, demoramos a compreender essa questão, certo? A Maria Pavec aqui no Insta também, e o Ailton. Oi, Eliane Domingues, querida amiga, tudo bem, Eliane? Bem-vinda, viu? Um abraço, Eliane. O Ailton está dizendo, lembrando, né, que no Oriente Médio, na Ásia, ainda tem a poligamia, né? Então, realmente aí lugares que estão demorando, né, para avançar nessa questão. Tudo bem até aqui? Vamos à frente. A Bruna Souza está dizendo no Face, se as pessoas soubessem disso, né, trataria o sexo de forma mais respeitosa. Então, quanto mais, né, Bruna, pessoas puderem se buscar estudar nessas revelações, porque a doutrina espírita veio, amigos, para todos, né? Não é privilégio de nós espíritas, é uma revelação de Jesus à Terra, que está aí ofertada a todos como um grande avanço, né, no entendimento das leis divinas. E tomara que quanto mais pessoas, né, busquem essa fonte de sabedoria para que possam avançar, né, na questão do entendimento, das questões, de tantos pontos aí que muitas vezes não sabemos lidar bem com eles. O André Luiz aí diz então, mas temos nisso uma regra geral. Veja bem, o André Luiz sempre muito inteligente nas perguntas, né? Na sua observação. Então ele viu o caso do Tobias, se casou 2 vezes. Lá em Nosso Lar, as duas esposas juntas no mesmo lar de Tobias. Então ele pergunta se poderia, esse caso de Tobias, se fazer uma regra geral. Todos aqueles que se casam na Terra mais de uma vez vão se encontrar, né, conviver juntos no mesmo lar espiritual. Então ele diz, todo homem e toda mulher que se tenham casado mais de uma vez restabelecem aqui o núcleo doméstico, fazendo-se acompanhar de todas as afeições que hajam conhecido. Esboçando um gesto de grande paciência, a interlocutora respondeu, não seja tão radicalista. É indispensável seguir devagar. Muita gente pode ter afeição e não ter compreensão. Não esqueça que nossas construções vibratórias são muito mais importantes que as da Terra. O caso Tobias é o caso de vitória da fraternidade real, por parte das 3 almas interessadas na aquisição de justo entendimento.
Então, a dona Laura, né, como era de se esperar, já foi deixando o André Luiz ciente que não tem regra geral, não é um caso comum de acontecer esse caso do Tobias. Porque ela diz uma coisa muito correta aqui, muito lógica, né? Ela diz, muita gente pode ter afeição e não ter compreensão. Porque vejam, uma pessoa que se casa mais de uma vez na Terra pode ter afeição, né, entre eles, mas não tem a compreensão de conviver juntos, de repente, no plano espiritual. Não tem esse entendimento de vencer, né, as questões aí do ciúme, que dificultam tanto o relacionamento. Então ela deixa claro que o caso Tobias é um caso de vitória da fraternidade. Olha que legal. Fraternidade real. Por parte das 3 almas interessadas. Não foi por parte de 2 apenas. Os 3 aí envolvidos no caso conseguiram, né, desenvolver fraternidade real que suplantou, né, questões inferiores como ciúme e outras questões que pudessem atrapalhar essa convivência tranquila, né? Então é difícil, a gente sabe. Ele vai falar mais aqui à frente de outros casais que não conseguem chegar ao mundo espiritual nessa condição tranquila do Tobias, né? Verdade, Maria Pavec colocando o apego, né? O apego tem várias formas, né? Apego nos bens, apego em pessoas, é muito essa questão mesmo. Deixa eu ver aqui, acho que a Bruna colocou uma frase, um comentário. A Bruna coloca, quanto mais busco, mais aprendo com a espiritualidade. É fascinante o quanto o espiritismo não se restringe apenas à fé, mas ciência e filosofia. Justo, né, Bruna? A gente vai percebendo que o espiritismo clareia, né, noções filosóficas, e muito mais, né? Além das questões religiosas, né? Tem a filosofia, tem a parte científica, né? da ciência espiritual. O Rafael Ducati aqui, boa noite, Rafael, um abraço, meu amigo. Vamos então mais um pouquinho? Aí ela diz assim, ainda a dona Laura, né? Quem não se adaptar à lei de fraternidade e compreensão, logicamente não atravessará essas fronteiras. As regiões obscuras do umbral estão cheias de entidades que não resistiram a semelhantes provas. Enquanto odiarem, serão ímãs desequilibrados. Enquanto não entenderem a verdade, sofrerão o império da atividade superior. São incontáveis as criaturas que padecem longos anos sem qualquer alívio espiritual, simplesmente porque se esquivam a fraternidade legítima. Então vejam, né, que importante isso. Ela está dizendo, as regiões do umbral estão cheias de entidades que não resistiram a semelhantes provas. Então vejam que é complicado, né? A pessoa passa por essa experiência na Terra. Vamos relembrar o caso do Tobias. A Hilda foi a primeira esposa, certo? Ela desencarnou, vocês se recordam, capítulo anterior. Ela desencarnou na morte do segundo filho. Ela diz, né, que a princípio foi tomada de um sentimento de revolta, né? Pulei uma linha. Espera aí que eu já volto lá. Deixa eu só concluir o raciocínio. Obrigado, Loivo. Eu vou voltar. Só tomando um exemplo da Hilda, né? A Hilda, a princípio, diz que se revoltou, ficou ali muito enciumada ao perceber o Tobias se unindo a outra mulher, né? Então, o que a dona Laura está querendo dizer? Se a Hilda não tivesse conseguido superar essa dificuldade, muito provavelmente ela estaria estagiando em dimensão umbralina, como ela disse que ficou por um tempo. Mas a partir do momento que ela, lembra, ela recebeu a visita da avó,
ouviu o conselho da avó e mudou o seu sentimento. Mas quantos que não ouvem, não dão atenção, né, à sugestão de outros espíritos para mudar a sua conduta e vão estagiar longos anos em dimensão umbralina por causa do sentimento em desequilíbrio. Revolta, ciúme exagerado, né, descontrole emocional. Isso aí são fatores que conduzem o espírito à necessidade, né, da dimensão obscura ali do umbral, certo? Para a gente perceber como que o umbral depende dos sentimentos que o espírito desencarna, tá? Deixa eu ver se eu me lembro aqui onde que eu pulei. Enquanto não entenderem a verdade, sofrerão o império da mentira, né? E, consequentemente, não poderão penetrar as zonas da atividade superior. Acho que é isso, né? Por isso que eu vi que na hora que eu li estava meio estranho. Acho que foi essa frase, né, Loiva? Mas eu acho que no comentário deu para corrigir, né? A Solange Fontoura aqui também, lá de Itapiranga, Santa Catarina. Muito bem-vinda, Solange. Bom, é isso aí, né? Enquanto odiarem... Onde é? Será que é outra frase? Não estou nem achando esse enquanto odiar. Mas vamos à frente, Loido. Acho que pelo comentário deu para entender, né? Beleza. Desculpem, gente. É que tem hora que a gente se perde aqui, né? Eu tento voltar onde estava e acabei pulando, né? Mas eu acho que pelo comentário deu para ficar claro, né? Mas, de qualquer forma, obrigado aí por estar acompanhando, viu, Loiva? É bom que vocês me ajudam mesmo. Porque às vezes a gente vai, né, acaba pulando um trecho maior até. Continuando então. Beleza, obrigado, gente. Aí ele diz assim, e que acontece então, né? Se a pessoa vai lá para umbral, nesse sentimento de desequilíbrio, o Ailton está comentando aqui, né? Enquanto odiarem, assemelham-se a agulhas magnéticas. É isso, né? Agulhas magnéticas que se atraem, né, uma ao outra, é isso mesmo. E que acontece então? Interroguei, valendo-me da pausa da interlocutora. Se não são admitidas aos núcleos espirituais de aprendizado nobre, onde se localizarão as pobres almas em experiências dessa ordem? Vocês entenderam? Porque assim, ele está perguntando, se tem espíritos que desencarnam e ficam, né, um tempo longo em dimensão de trevas, de umbral, pelos seus sentimentos desequilibrados, ele pergunta, né, se não são admitidos aos núcleos espirituais de aprendizado nobre, onde se localizarão essas almas em experiências dessa ordem? Aí ela explica, depois de padecimentos verdadeiramente infernais, né, que estão na zona umbralina, pelas criações inferiores que inventam para si mesmas, olha que interessante, porque eles mesmos, essas próprias almas, né, criam a tortura que se encontram por causa do seu desequilíbrio, né, de encarar as coisas com uma visão muito equivocada. Vão fazer na experiência carnal o que não conseguiram realizar em ambiente estranho ao corpo terrestre. Então vejam, em vez de encontrarem no mundo espiritual, como Tobias, a possibilidade do aprendizado, de ali se melhorarem, se preparando para a reencarnação em condições melhores, muitas almas vão direto para o umbral e do umbral para a nova reencarnação. Vocês estão entendendo? Não vão ter a bênção, em algumas situações, né? Não terão a bênção
de uma colônia espiritual, onde poderiam estar recebendo muito mais do amparo daqueles mentores, né, da espiritualidade, poderiam estar se preparando para voltarem para uma nova reencarnação em melhores condições. Muitas almas, então, da própria dimensão umbralina, voltam para uma nova reencarnação. Vocês entenderam? É isso que ela está dizendo aqui. Vão fazer na experiência carnal o que não conseguiram realizar em ambiente estranho ao corpo terrestre, no mundo espiritual. Certo? Aí continua dizendo: concede-lhes a bondade divina o esquecimento do passado na organização física do planeta e vão receber nos laços da consanguinidade aqueles de quem se afastaram deliberadamente pelo veneno do ódio ou da incompreensão. Então, aquela história, né? Tiveram um relacionamento truncado na última existência, né? Um casal, a pessoa se casou pela segunda vez, gerou aquele ciúme todo, a primeira esposa ou o primeiro marido que desencarnou é tomado de ódio, de revolta, de ciúme, e aí volta para uma nova reencarnação, junto daquele, né, dos outros dois, é o trio que volta para uma nova reencarnação, lógico, com a bênção do esquecimento, para facilitar as coisas, né, que o esquecimento é uma bênção de Deus, para que a gente não se recorde de tudo que houve lá atrás e possamos retomar a existência em condições melhores. E ela diz aqui, né? Nos laços da consanguinidade, aí vão nascer como mãe e pai, filho, né? Irmãos, nos laços da consanguinidade, para que eles possam, né, transformar aquele sentimento ruim num sentimento melhor. Aquilo que a gente ouve tanto no meio espírita, né? A reencarnação propicia a oportunidade de reconstruir aquele passado de sombras, né? O problema dos desentendimentos do passado. A gente voltaria esse casal, né? Ou esse trio aí, ou mais pessoas que não conseguiram lidar bem com essa questão. Eu já estava esperando a Graça comentar, viu? Porque a Graça sempre comenta, né, Graça, sobre o problema aí do problema conjugal, né? Então, Graça, volta, Graça. Aí você vem como filha, como irmã, ou casa de novo. Vai se preparando, Graça. É por aí. A Bruna Souza está dizendo, essas histórias de romance são ricas de aprendizados, né? Gosto bastante. Pois é, histórias geralmente nos ensinam, né, com exemplos muito claros, né? Para que a gente possa compreender melhor. Pois é, Edson, de novo, né? Continuando então, daí se infere a oportunidade cada vez mais viva da recomendação de Jesus, quando nos aconselha imediata reconciliação com os adversários. O alvitre, antes de tudo, interessa a nós mesmos. Devemos observá-lo em proveito próprio. Então, né, aquela recomendação de Jesus, quando diz no Evangelho que a pessoa levava a sua oferta diante do altar, né, que era comum naquela época, né, as oferendas. Então Jesus diz, deixa aí a tua oferta e vá primeiro se reconciliar com o teu adversário, enquanto estás lado a lado com ele, porque depois pode ser tarde, né? Então essa orientação de Jesus, muito atual, né, para todos nós. Não levemos, amigos, casos muito à frente de desentendimentos, né? Peçamos perdão, peçamos desculpa, ou desculpemos, né? Ou perdoemos, dependendo da situação. Não deixemos que casos de desentendimentos, de possíveis problemas de relacionamentos,
possam persistir por muito tempo, que a gente possa, né, resolver o quanto antes. A Bruna está dizendo, não bastou apenas uma vida para aperrear, vou ouvir na outra, misericórdia. Pois é, vamos nos preparando, né? Quem sabe, diz ela, quem sabe valer-se do tempo, finda a experiência terrena, ainda que precise voltar aos círculos da carne, pode efetuar sublimes construções espirituais com relação à paz da consciência, regressando à matéria grosseira, suportando menor bagagem de preocupações. Então, né, como ela está deixando muito interessante essa fala, quem sabe valer-se do tempo, né, depois da desencarnação, pode efetuar construções importantes com relação à paz de consciência, ou seja, desencarnamos. O espírito que sabe aproveitar a oportunidade após a desencarnação vai tirar lições na espiritualidade, vai procurar se modificar intimamente, vai ouvir, né, mais as orientações dos espíritos mais sábios, para que possa voltar da próxima vez à matéria em condições melhores. Vejam o exemplo de André Luiz, amigos. Nós ficamos admirados o quanto André Luiz avançou no mundo espiritual, não é? Ele chegou lá de uma forma muito precária, né, espiritualmente falando, e a gente vai ver o André Luiz, o quanto ele avança em cada obra que ele vai deixando nessa coleção, mostrando o quanto ele conquistou, né, de entendimento, de transformação verdadeira. Então, o André Luiz é um exemplo claro do espírito que soube aproveitar o estágio, né, na erraticidade. Erraticidade é esse intervalo, né, entre as reencarnações para conquistar uma nova visão da vida, desenvolver valores morais, né, desenvolver condições que facilitassem o retorno à matéria. Por isso ela diz, regressando à matéria grosseira, suportando menor bagagem de preocupações. Porque quem avança no mundo espiritual, quem consegue, né, se preparar bem no mundo espiritual, se dedicando ao trabalho, ao estudo, ao aprendizado com os mentores, vai voltar com menor bagagem de preocupações, ou seja, volta mais fortalecido, volta mais preparado, volta com bom ânimo, com mais disposição, com mais amor no coração, e aí a reencarnação vai fluir mais fácil. Então, para a gente perceber a importância de aproveitar esse intervalo, né, que Kardec chamou de erraticidade, o intervalo entre as reencarnações. E ela continua dizendo, há muitos espíritos que gastam séculos tentando desfazer animosidades e antipatias na existência terrestre e refazendo-as após a desencarnação. O problema do perdão com Jesus, meu caro André, é problema sério. Não se resolve em conversas. Perdoar verbalmente é questão de palavras. Mas aquele que perdoa realmente precisa mover e remover pesados fardos de outras eras dentro de si mesmo. Vejam que interessante, né? Ela está dizendo aqui, muitos espíritos gastam séculos tentando desfazer animosidades e antipatias da existência carnal, refazendo-as após a desencarnação. Ou seja, olha que sério, porque esse casal, né, tudo está se referindo ao Tobias e às duas esposas, né? Se a Hilda não tivesse conscientizado
de que era preciso lidar a questão com fraternidade, ela poderia estar tomada dessa antipatia, né? Dessa animosidade e complicando muito a sua situação. É isso que ela está dizendo aqui, né? O perdão, gente, o perdão, vocês já perceberam quantas vezes ele surge, né? Em qualquer lição, no Evangelho são inúmeras vezes. O perdão é a grande questão que nós precisamos lidar. Porque eu imagino, eu sei que a maioria de nós tem um grande problema com o perdão. Então, amigos, não fiquemos postergando, né? A gente fica assim, quem sabe na próxima vida, quem sabe na próxima existência eu consiga perdoar com mais facilidade. Desta vez não dá. É preciso, amigos, esforço maior, né? E eu digo assim, é preciso a gente começar treinando o perdão com questões mais simples, né? Para que no momento de surgir uma questão mais difícil, a gente já tenha algum preparo aí, alguma possibilidade maior de vencer. Então a gente precisa se esforçar. Perdão no dia a dia, da convivência, né? Não ficar guardando aquela chateação, aquela mágoa. Vamos tirando isso do coração, né? Tentando entender que a pessoa que age mal é uma pessoa que não aprendeu, às vezes, o que nós já aprendemos. Ou, às vezes, é uma pessoa que está enferma da alma. Ela só sabe, às vezes, agredir, né? Então, o perdão, amigos, é algo que a gente precisa encarar, né? Trabalhar essa questão em nós. Perdão é essencial para que a gente tenha paz de consciência, para que a gente possa, quando desencarnar, se encontrar em melhores condições. Deixa eu ver aqui, a Silvia Guerra está dizendo: conta-se que uma mulher recém-chegada à espiritualidade foi avisada que teria que reencarnar, tendo o mesmo marido da última encarnação. Inquiriu dos espíritos o porquê, pois tinha se esforçado e aturado o marido difícil. Aturaste sim, e agora vai aprender a amá-lo. Muito bom, Silvia. Essa fala eu já ouvi também numa palestra do Divaldo Franco, né? O Divaldo, lá o baiano, né? Muito conhecido de todos. Ele conta essa historinha, né? Numa de suas palestras. Que a mulher chegou toda entusiasmada para ele. Divaldo, graças a Deus, aquele traste, né? Morreu. Agora eu estou livre, eu suportei, né? E ele fala bem isso, né? Dessa vez você suportou, você aturou, agora vocês voltam, né? Para aprender a amar. Tá vendo, Graça? Então vai percebendo aí que a questão é mais profunda, né? A Edna está dizendo: estou tentando perdoar tudo e a todos para não ter que voltar tudo de novo. Importante, né, Edna? Não ficar carregando mágoas aí, né? Ressentimentos. A Solange Fontoura está dizendo: meu Deus, que coisa difícil. Se aturar é difícil, amar também. Pior, né? Mais difícil ainda, né, Solange? A gente tem uma mensagem até, amigos, no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Mensagem da irmã Rosália, acho que vocês se recordam, ela fala assim que nós mal conseguimos nos suportar uns aos outros, né? E o que nos pede por enquanto é isso, suportar, no sentido melhor da palavra, né? Ter uma tolerância maior, porque amar verdadeiramente é mais à frente, né? Se a gente conseguir suportarmos uns aos outros, né? Já é um grande passo. O Ailton está dizendo: é preciso pôr fogo no baúzinho das mágoas. Gostei da metáfora aí, legal, né? Baúzinho das mágoas, olha só, né? A Graça está dizendo: sou surtado, mas amo e perdoo. A Bruna está dizendo: por isso que meus ex desejei tudo de bom, paz e luz. Vai se libertando, né, Bruna? Ana Lúcia está dizendo: mas é possível que venha como um filho nosso. É sim, muito possível. Tem toda essa questão, gente, que precisa aprender a amar, né? Às vezes não precisa vir como cônjuge novamente, né?
pode facilitar aí como um filho difícil, né? Um filho rebelde, desafiador, tem tudo isso. Pois é, né? Bom, continuando, a essa altura, a senhora Laura silenciou, como quem precisava meditar na amplitude dos conceitos expendidos. Aproveitando o ensejo, aduzi. A experiência do casamento é muito sagrada aos meus olhos. A André Luiz reconhecendo, né? A interlocutora não se surpreendeu com a afirmativa e obtemperou. Aos espíritos, ainda em simples experiência animal, nossa conversação não interessa, mas para nós que compreendemos a necessidade da iluminação com o Cristo, é imprescindível destacar não só a experiência do casamento, mas toda a experiência de sexo, por afetar profundamente a vida da alma. Vejam que interessante, né? Ela está dizendo que espíritos ainda em simples experiência animal. O que é isso? Espíritos que estão aqui se unindo, né, nas uniões afetivas aqui da Terra, apenas ligação física, né? Sabe, espíritos assim, casais que se unem apenas por interesses materiais, por atração física, né? Então são esses que ela diz aqui, espíritos em simples experiência animal, né? Não tem muita espiritualidade ali nesses relacionamentos. Ela diz, para esses, essa conversa não interessa, eles não enxergam dessa forma. Só que ela diz, mas para nós, né, que já compreendemos a necessidade de iluminação com Cristo, é imprescindível destacar a experiência do casamento e a experiência do sexo, né? Ou seja, aprender a lidar bem com os relacionamentos, que seja um casamento de almas, né? Porque o casamento, acima de tudo, é união de almas, não de corpos apenas, né? Então que a gente busque aprender isso, não só porque a gente poderia dizer assim, mas nessa existência não me vale mais isso, mas a gente vai voltar, né, amigos? Então nós teremos outras oportunidades, novos relacionamentos, novas uniões afetivas. Quanto mais a gente assimila de entendimento, de valorização de uma união, né, da sexualidade, do compromisso de tornar o sexo como algo divino. Então tudo isso vai contribuindo para que a gente volte cada vez em melhores condições dos relacionamentos afetivos, para que a gente vá conseguindo desenvolver realmente mais amor nas uniões, né? E venhamos a sofrer menos, porque a gente sofre muito por causa dos desastres que cometemos nos relacionamentos tumultuados, né? Desrespeitosos, relacionamentos perturbadores que muitas vezes já tivemos, né? O Rafael Ducati está dizendo aqui que a irmã desencarnada fala tanto do perdão, pois há muitos parentes que não teve a oportunidade da encarnação para nos perdoar e serem perdoados por nós, que não podemos perder essa oportunidade que Deus nos deu. Legal, né, Rafael? Muito bom mesmo. Quanto mais a gente ouvir, né, essas orientações sobre o perdão, nunca é demais, né? A gente precisa muito mesmo. Obrigado aí por trazer mais essa contribuição, Rafael. Bom, ouvindo a observação, não deixei de corar. Olha que legal esse trecho agora. Ouvindo a observação, não deixei de corar, lembrando o meu passado de homem comum, o André Luiz, né? Minha mulher fora
para mim um objeto sagrado, que eu sobrepunha a todas as afeições. No entanto, ao ouvir a mãe de Lísias, ocorriam-me à mente as palavras antigas do Velho Testamento. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu jumento, nem o seu boi, nem coisa alguma que lhe pertence. Então, André Luiz aqui reconhecendo que, ao ouvir, né, da dona Laura esses conceitos tão elevados, né, com relação ao casamento, ele se recorda de como ele viveu com a sua ex-esposa, né? Ele se recorda que ele viveu como homem comum, ou seja, ele não tinha essa elevação de pensamentos, ele era ali muito possessivo, né? Aquela pessoa que se impunha demais, né? Ele diz aqui, a mulher era como um objeto sagrado, era uma relação meio complicada, né? Aí ele reconhece que ele havia errado nessa questão, né? Porque nós sabemos que ele mesmo diz que ele teve as suas leviandades, né? Ele teve relacionamentos extraconjugais, as noitadas que ele tinha, né? Tudo isso aí ele mesmo diz, reconhecendo seus erros, né? Da encarnação passada. Num instante, senti-me incapaz de prosseguir, estranhando o caso Tobias. A interlocutora, porém, percebeu minha perturbação íntima e continuou. Onde o esforço de consertar é tarefa de quase todos, deve haver lugar para muita compreensão e muito respeito à misericórdia divina, que nos oferece tantos caminhos a retificações justas. Ou seja, né? Onde tem almas querendo se reajustar, reconhecendo seus erros, tentando agir melhor, né? Vai ter lugar a mais compreensão e respeito à misericórdia divina, no sentido de tolerar, né? Porque Deus é misericordioso, concede novas oportunidades para que a gente consiga, né, reparar os erros. Então, esse esforço de não cobrarmos tanto do outro atitudes que às vezes não temos em nós desenvolvidas. Então, a gente precisa aquela certa tolerância, né? Não ser muito duros com relação aos outros, né? A Regina Souza está dizendo, os casamentos, né, tinham que ser assim de alma. É o que se espera, né, Regina? E o que deve acontecer mais à frente, né, para o futuro. A tendência é que nós vamos aprendendo com essas questões que a doutrina nos apresenta e cada vez mais possamos ter esses casamentos mais realmente, né, de alma com alma, né, de amor mais verdadeiro, amor mais puro. Porque o Emmanuel diz que, por enquanto, a maioria dos casamentos na Terra é de expiações, né? E a gente sabe que, por mais que o casal combina ali, combina assim no sentido de convive, né? Mas tem as dificuldades, os desentendimentos, a falta de afinidade. Isso aí a gente vê na maioria dos casais, né? A Graça está dizendo, meu esposo precisaria de uma prosa com Dona Laura. Graça, mas tem uma fala que diz que quando a gente pensa no outro, a gente tem que pensar na gente também, viu? Eu não estou querendo te dizer, né? Mas pensa assim, Graça, todos nós temos coisas a aprender, né? Então, Graça, procure ver também, desculpa, né? Queria dar conselho aqui, mas procure enxergar essas lições para você. Esqueça o teu marido, ele vai ter o tempo dele, né? O tempo dele vai ser no momento em que ele estiver pronto para lidar com questões mais avançadas. Você que já está estudando aqui conosco, já está percebendo tantas lições, né? Tira lições que caibam para você, Graça, né? Aquilo que você pode melhorar nesse relacionamento, até para tolerar mais, né? Perdoar mais. Então a gente tem que pensar primeiro em nós, porque senão fica parecendo aquela fala que a gente diz assim,
tal pessoa que devia ouvir isso, né? Uma palestra, um estudo. Eu acho que a gente tem que pensar na gente, né? Virou estorvo aí, né? A gente tem que tirar lições para nós, viu, Graça? Me perdoe se eu estou falando algo que possa te deixar numa situação meio constrangida aí, mas no sentido de todos nós, eu quero dizer, né? Eu tiro isso para mim, né? Quando eu vejo uma lição, eu não penso assim no que o outro, né, poderia estar aqui. A gente tem que pensar para mim, o que eu posso tirar de lição com esse aprendizado que eu estou recebendo. Tá bom, Graça? Com todo respeito e carinho por você, pensando no seu progresso espiritual aí, tá bom? A Maria Pavê que está dizendo, às vezes o problema está dentro da gente. Pois é, né? É isso que eu penso. A gente precisa enxergar as nossas deficiências primeiro, né? Obrigado, Ercília. Obrigado, viu? A Bruna Souza está dizendo, infelizmente, por mais que tenha amor no relacionamento, o amor próprio tem que prevalecer também, mas não no sentido egoísta, né? Então, a questão do amor próprio, a gente tem que ter cuidado, né, Bruna? Porque muitas pessoas entendem que é preciso se amar, mas é preciso saber como se amar, né? Às vezes a gente, a pretexto de dizer que está procurando se amar, a gente entra nesse lado egoísta mesmo, como a Bruna está colocando, né? Então precisa ter cuidado com isso. Bom, hoje o capítulo aqui está meio tumultuado, né? É a questão que a gente tem problema, né, amigos? É relacionamentos. Aqui está falando das nossas dificuldades, né, em geral. Bom, continuando então, André Luiz corou, né, de vergonha ali. Deixa eu ver, a Graça está dizendo aqui, você está certíssimo, amigo. Já aprendi e vou continuar aprendendo, mas jamais quero voltar juntos. Tá bom, Graça. Obrigado, então, pela sua compreensão aí, por não acatar essas palavras como algo ofensivo, né? A gente está tentando trocar aqui para nos ajudarmos uns aos outros, né? Oi, Mari, tudo bem? Só assistindo, mas tá prestando atenção aí, né, Mari? Muito bom, viu? Legal, pessoal. Vamos à frente. Aí diz assim, toda experiência sexual da criatura que já recebeu alguma luz do Espírito é acontecimento de enorme importância para si mesmo. É por isso que o entendimento fraterno precede a qualquer trabalho verdadeiramente salvacionista. Olha que legal, né? Toda experiência sexual da criatura que já recebeu alguma luz do Espírito. Então, a pessoa que já tem um entendimento das questões espirituais, que já sabe a importância do relacionamento conjugal, do relacionamento afetivo, vem para a reencarnação com essa visão mais lúcida, né? Se sentindo um ser imortal, é lógico que essa pessoa vai encarar a experiência sexual com outros olhos, com mais responsabilidade, né? Com o respeito que a experiência merece. Então, lida com o sexo de uma forma tranquila, equilibrada, né? Sem os excessos, né? As questões tão perturbadoras que vemos na Terra hoje. Ainda há pouco, ela diz, ouvi um grande instrutor do Ministério da Elevação assegurar que, se pudesse, iria materializar-se nos planos carnais, a fim de dizer aos religiosos em geral que toda caridade, para ser divina, precisa apoiar-se na fraternidade. Então, amigos, ela deixando muito claro aqui a questão da fraternidade, né? Uma caridade, para ser legítima, tem que ser fraterna. Porque a gente poderia dizer, mas peraí, todas as caridades não são fraternas? Não, não são. Um exemplo muito claro disso, uma pessoa, eu cito isso às vezes algumas vezes,
Uma pessoa que trabalha, por exemplo, na sopa fraterna, que é tão comum nas casas espíritas. Às vezes a pessoa dedica-se ao trabalho da sopa fraterna, que é tão belo, né? Tão importante, mas a pessoa às vezes trabalha nessa sopa fraterna com aspereza, com impaciência, se sentindo superior àquele a quem ela atende com a sopa. Então, é uma caridade de levar o benefício para a pessoa que está com fome, mas não tem fraternidade. Ela não está tratando a pessoa com fraternidade. Por isso que ela está dizendo aqui. Né? Esse mentor diz que gostaria de se materializar para nos dizer que a caridade, para ser divina, precisa apoiar-se na fraternidade. Precisamos, amigos, desenvolver essa fraternidade, esse sentimento tão belo de ser, né, amigo, de ser tolerante, de ser compreensivo, de compartilhar, né, das dificuldades do outro, ser o ombro amigo, ter essa compaixão, né, esse sentimento bonito. Isso, a Loiva está colocando como se fosse por obrigação. É isso que muitas vezes acontece. A pessoa cumpre, às vezes, um trabalho de assistência como obrigação. Eu preciso fazer isso porque eu sei que é importante. Mas não tem amor naquilo que está fazendo, né? Precisa dessa fraternidade. A Silmara Simões está colocando que cuidou do marido até o último minuto de vida com amor e carinho. Que bom, né, Silmara? Fica aí, né, uma lembrança boa, né? Bons momentos vividos, que a gente caminhe para isso, né? A gente tem aí os problemas todos, né? Mas a gente vai avançando. Cada vez voltaremos em condições melhores. Nessa altura, a dona da casa convidou-me a visitar Heloísa, que é aquela filha dela que havia desencarnado, né? Estava em umas condições um pouco difíceis, ainda recolhida ao interior doméstico, dando a entender que não desejava explanar outras minudências sobre o assunto. E depois de verificar as melhoras crescentes da jovem recém-chegada do planeta, voltei às câmaras de retificação, mergulhado em profundas cogitações. Agora não mais me preocupava a situação de Tobias, nem as atitudes de Hilda e Luciana. Impressionava-me, sim, a imponente questão da fraternidade humana. Então a dona Laura contribuiu, né, para o André Luiz compreender um pouco melhor essas questões, encarar a questão com olhos, né, espirituais, podendo assim lidar melhor, né, com essas questões difíceis lá desse caso Tobias, né? Eu acho que ficou aqui mais uma lição importante, né, da dona Laura, lição num assunto extremamente importante para todos nós que estamos aí aprendendo a convivermos em melhores condições. Todos nós, ninguém pode dizer do outro, né? Todos nós estamos em aprendizado. De uma forma ou de outra, estamos aprendendo a conviver, né, com fraternidade acima de tudo, para que a gente desenvolva bons relacionamentos, possamos voltar, né, em futuras reencarnações em condições melhores. A condição para voltar melhor é fazer o melhor hoje, né? É ofertar do nosso amor hoje para que a gente volte em condições melhores. Obrigado, queridas amigas, aí pelo carinho. A Bruna está dizendo, Laurinha, né? A dona Laura, sempre muito bem inspirada nos temas. Gratidão, muito legal, é isso aí mesmo, né? Bom, assim a gente conclui esse capítulo. O próximo vai ser capítulo 40. O título é interessante. Quem semeia, colherá, né? Lei de causa e efeito. Que a gente vai aguardar para ver o que o capítulo aí nos reserva. Pessoal, vou pedir aí a compreensão de vocês. Nesta quarta-feira, aqueles que estudam conosco também na quarta,
eu não vou conseguir, infelizmente, realizar o estudo, porque eu vou visitar a filha que teve bebê há pouco tempo, vou lá ver a netinha que não conheço ainda, então eu não conseguirei realizar o estudo da quarta, tá? Me perdoe antecipadamente. A gente então voltará na próxima segunda-feira com o nosso lar. Vamos ter que pular essa semana aí, tá bom? Contando com a compreensão de vocês. Mas eu estou ansioso para ver a netinha, que não consegui ainda, né? Só agora vai ser possível. Tá bom? Tudo bem? Obrigado, Maria Pavec, a todas as amigas aqui do Face. Muito obrigado pelo carinho de sempre. Convido aqueles que quiserem ainda ficar uns minutinhos, já avançamos do horário, né? Nunca estou conseguindo mais cumprir em 1 hora. Os capítulos são mais longos, né? Quem quiser ficar mais uns minutinhos para a gente fazer a prece final. Obrigado, Rose. Obrigado, viu? Obrigado a todos. Assim seja, Silmara. Obrigado. Muito bom. Irani, a Edna, a todos aí, sempre tão carinhosos, tão fraternos. Vamos fazer a nossa prece final? Obrigado, Ercília. Muito obrigado, viu, a todos. Convido vocês, amigas, queridas e amigos, que nesse momento final, mais uma vez, a gente possa elevar um pensamento de gratidão a Deus, nosso Pai, a Jesus, o amigo de todas as horas. Porque Jesus, amigos, ele disse, né, quando deixou aqui a missão encarnado entre nós, né? Ele disse que estaria conosco por todo sempre, né? Até o fim dos tempos, ou seja, acompanharia a nossa trajetória aqui na Terra. Jesus está sempre nos amparando, nos ofertando o auxílio, enviando mensageiros, acompanhando de perto a nossa trajetória. Que a gente tenha sempre uma gratidão imensa a esse Mestre tão amigo, que tanto nos ama, que tanto nos auxilia, e a Deus, esse Pai amoroso, por essa criação tão perfeita, né? Sabermos que somos um espírito, que não conheceremos a morte. A gente tem que pensar isso. Nós não conheceremos a morte. A morte é do corpo. Nós temos que pôr isso em nossa mente. Eu não conhecerei morte. Eu sou um espírito imortal. Essa é a beleza da criação divina. Viveremos por todo sempre. Isso é maravilhoso. Que Deus abençoe nossos lares, a cada um de nós, nossos familiares, que possamos conviver em paz, agradecendo a Deus e a Jesus por mais este momento que estivemos juntos aqui, aprendendo mais um pouquinho com essas obras que tanto nos esclarecem. Que Jesus nos conceda da sua paz, da sua luz, para que a gente busque viver da melhor forma possível. Que os bons espíritos amigos possam visitar os lares que estão com maiores dificuldades, que rogam por socorro do alto, possam fluidificar as nossas águas, e que nos ajudem assim a ficarmos em paz, com alegria, com esperança, com bom ânimo. Em nome de Deus e de Jesus, encerramos mais esse estudo, que assim seja. Muito obrigado a todos. Muita paz, obrigado, Lucia, a todos. Muito obrigado, viu, minhas amigas queridas, a todos que aqui estão conosco, os amigos. Muita paz, uma noite abençoada a todos, uma boa semana, com muito bom ânimo, com muita alegria. E que essa lição de hoje, amigos, possa nos proporcionar mais reflexões aí sozinhos, né? Que a gente possa pensar mais um pouquinho sobre como tem sido nossa convivência, né? Nossos relacionamentos,
Tudo bem, Anderson? Um abraço, viu, meu amigo? Que a gente possa repensar como tem sido a nossa convivência aí afetiva ou mesmo outros níveis de relacionamento, né, de irmãos, de amigos. Repensemos tudo isso com esses olhos da lição, que eu acho que o ponto forte aqui é fraternidade, né? Que a gente possa, em todos os momentos, desenvolver mais essa fraternidade, né? Isso mesmo, Ailton, vamos parar de revidar, né? É nesse sentido. Jesus ensinou muito nesse sentido, né? Que o cristão é aquele que tolera mais, que compreende mais. Obrigado, Zuleide, que assim seja, muito bom. Fiquem com Deus, queridos amigos e amigas, muita paz a todos, que Deus nos abençoe. Até a próxima segunda-feira, então, tá bom? Um abraço fraterno, muito obrigado.